Na obra Teatro Parque Arqueológico, de Camille Esposati, 3 elementos estão articulados: a representação, com a construção em forma de um anfiteatro, a escuta, a partir dos instrumentos musicais, e a investigação relativa a um passado que ainda está por ser descoberto, o sítio arqueológico. O método usado pela artista expõe camadas de terra carregadas de marcas humanas e refere-se à história do próprio Parque Ibirapuera. O terreno do parque foi, antes do período de colonização da região, uma área de várzea, portanto alagada, ocupada pela nação tupi. O nome Ibirapuera, ou Ibirauera, tem sua origem na língua tupi-guarani e significa pau podre, ou madeira velha e apodrecida. Posteriormente, já no início do século XX, a água que alagava a região foi drenada por meio da plantação de eucaliptos para que ali pudesse ser instalado um parque urbano. A obra de Cíntia Marcelli, Geografia, Série 1 nos Mundos São Paulo, remete a um acontecimento que se repete continuamente: o movimento e transformação das águas, de lagos e rios, assim como águas que correm pelos canos, dutos e esgotos da cidade. Nessa obra, a saída de água de uma torneira se conecta a uma mangueira de jardim que se bifurca e se ramifica sobre o solo em múltiplos braços que se assemelham a longas raízes. Essas raízes se multiplicam em uma progressão geométrica até encontrar a água do lago artificial adiante. Foi na cidade de São Paulo que a economia se desenvolveu mais do que em qualquer outra cidade brasileira. E é nela que a indústria pauta, de forma mais acelerada e incisiva, a vida cotidiana e o meio ambiente. Parece ser a cidade e seu tempo industrial que organizam a vida aqui, e não o ritmo da natureza, o nascer e o pôr do sol. Aqui a obra pode ser lida também a partir de uma inversão. A disposição das mangueiras sobre a terra leva a crer que é a torneira que alimenta o lago, e não o contrário, o que seria um caminho natural da água, do lago para a torneira. Formado em 2009 na cidade de Vitória, no Espírito Santo, o coletivo Foi à Feira é composto por Clarissa Ximenes e Gabriel Tai de São Paulo, Luiz Felipe Porto e Matheus Almanelli do Espírito Santo e Raíza Mucunã do Acre. Nessa mostra, o coletivo Foi à Feira propôs uma obra que nos convoca a refletir sobre as possibilidades de futuro na cidade. Ela se inicia com a captação de entrevista com trabalhadores do Parque Ibirapuera durante o período em que o acesso aos parques da cidade de São Paulo estava reduzido por causa da pandemia do novo coronavírus. Essas falas foram mixadas aleatoriamente ao que se pode dizer de uma sonoridade pandêmica, como os barulhos dos aplicativos de mensagens instantâneas, muito repetidos durante o período de confinamento, e trechos de áudios históricos, como, por exemplo, o hino do 4º centenário da cidade de São Paulo. Esse áudio inaugural, criado pelo coletivo, é emitido através das caixas aqui acopladas a essa estrutura de ferro que tem formato de esfera espiralada. Essa armação se constitui como um espaço de autorreflexão e também como um espaço de encontro. Além dessa armação vazada, que cria um ambiente em que o dentro e o fora se comunicam, o projeto tem ainda uma terceira camada, que é convocar o público a refletir e expressar seus desejos para uma cidade do futuro. As falas dos visitantes são gravadas e mescladas a um som inaugural descrito anteriormente, o que concebe, assim, uma nova paisagem sonora, informada agora pela imaginação coletiva. A Diran Castro é uma artista de Martinópolis, no interior de São Paulo, nascida em 1978. A obra que a Diran desenvolveu para a 10ª Mostra 3M de Arte se chama Entre o Mundo e Eu, a Caminho de Casa. Nas palavras da própria artista, ela busca cultivar o diálogo e a escuta no domínio da raça, do gênero, da classe e da sexualidade. No projeto que ela desenvolveu aqui, ela também trabalha com esses conceitos, mas de uma forma inovadora para ela, que é a instalação. A Diran desenvolve um projeto já de longo prazo, no qual ela utiliza a prostituição como uma ferramenta de trabalho de investigação. No início do século XX, por causa do adensamento populacional da região, o terreno, que agora pertence ao Parque Ibirapuera, tinha uma comunidade com cerca de 204 famílias que viviam por ali. Essa população foi removida quando o parque finalmente se tornou uma realidade em 54. Então, a Diran desenvolveu um projeto a partir dessa história. E o que a gente vê no parque é uma instalação que utiliza os mesmos materiais com os quais os barracos eram feitos no passado, né? Os elementos construtivos da obra aparecem fragmentados e enterrados no chão, como se estivéssemos diante de um escombro ou de alguma ruína. Nas palavras da Diran,
A obra remete a uma estrutura saindo debaixo do solo, como uma plantação de ervas daninhas, em meio ao gramado do parque. Pela carga histórica e a referência à assimetria de classes no que diz respeito à ocupação desse território, a obra é também um chamado à consciência coletiva sobre o direito ao espaço. Com uma parceria que já dura alguns anos, os artistas Gabriel Scapinelli e Otávio Monteiro dividem pela primeira vez a autoria de uma obra. O projeto é intitulado Terra, Tijolo, Forno, Farinha, Pão. Esse projeto ele teve como ponto de partida a concepção, a construção e o funcionamento de um forno artesanal feito em alvenaria, que seria destinado à livre utilização e à criação de um espaço comum. A obra acabou sendo dividida em duas partes. A primeira parte acontece em parceria com a Casa 1, Centro de Cultura e Acolhimento LGBT, que foi o local onde o forno esteve instalado a maior parte do tempo, e que serviu para a formação de padeiros e padeiras e para a constituição de uma padaria no local. A segunda parte do projeto está instalada aqui no próprio Parque Ibirapuera. É uma construção de alvenaria artesanal que funciona como uma escultura mobiliário. Ela foi usada como suporte para o forno quando ele era trazido ao parque e como mesa coletiva, além, é claro, dos múltiplos usos feitos pelos próprios visitantes da mostra e pelos usuários do parque. A partir de sua experiência de isolamento social imposta pela pandemia de Covid-19, a artista Lenora de Barros concebeu uma obra sonora que remete às sensações de isolamento e desorientação que tem nos afetado no ano de 2020. A obra faz uso de 2 dispositivos sonoros, caixas de som e um drone dotado de alto-falantes, os quais emitem uma construção poética escrita e gravada pela própria artista. Ela foi inspirada pelo poeta e músico John Cage. E nessa performance vocal, realizada por Lenora, a questão da vigilância e do controle, materializadas aqui pelo uso do drone, é subvertida pela poesia, mecanismo literário que, ao ocupar o espaço aéreo, o metamorfoseia, tornando o espaço polissêmico de reflexão, escuta e beleza. Ao articular a dimensão atencional e sua influência na transfiguração do significado pré-estabelecido das coisas, a artista acabou por converter o drone em um objeto de múltiplos sentidos. Pesquisas de caráter especulativo que buscam decodificar a realidade e suas narrativas oficiais a partir de estratégias visuais e discursivas são as características do trabalho de Luísa Crossman. A obra O Mundo versus o Planeta reflete sobre a crise climática sem precedentes em que vivemos hoje, e um de seus desdobramentos aqui é a instalação visual que ocupou o prédio da antiga serraria no Parque Ibirapuera, com desenhos impressos em grandes painéis. Esses desenhos pensam formas de dissolução entre o artificial e o natural. O projeto, como um todo, explora as condições a partir das quais compreendemos a Terra como Terra, ou a superfície onde habitamos, o globo, ou as relações políticas, técnicas, econômicas e sociais internacionais, o mundo, como a dimensão experiencial da vida humana, e o planeta, um objeto rochoso astronômico e seus sistemas naturais. Como podemos repensar os repertórios de representação e mobilizar os recursos para ampliar nossos conceitos e ações no mundo? O projeto Púlpito Público da artista mineira Mané de Matos se constitui justamente como uma estrutura de um púlpito. Esse púlpito ele pode ser acessado por 3 escadas vindas de orientações geográficas diferentes. Elas convergem a uma mesma plataforma que vemos aqui. Na estrutura do púlpito vemos ainda fixada uma bandeira de tecido. Nessa bandeira vemos escrito a frase "Todo gesto fala". O projeto, que havia inicialmente sido pensado para que os visitantes pudessem subir ao púlpito e falar em um dos 4 megafones, foi repensado pela artista, que, em razão da crise sanitária ocasionada pela pandemia, quis recompor o trabalho porque este poderia provocar aglomerações. A solução encontrada por Maré foi evitar o excesso à obra. A artista quis representar a impossibilidade de acesso ao espaço público e o silenciamento que as circunstâncias atuais impõem a todos os brasileiros. Ela incluiu ainda dispositivos sonoros que povoam a obra, com vozes e depoimentos que ela colheu durante a pandemia. Nascido em Piracuruca, no Piauí, o artista Narciso Rosário desenvolveu um trabalho intitulado Canteiro Suspenso, no qual ele articulou elementos da agricultura familiar comum em várias cidades nordestinas brasileiras. Nessa construção, Narciso se apropriou de uma estrutura de madeira que costuma ocupar os quintais das casas Brasil afora.
São canteiros que servem para o plantio de ervas e hortaliças e que, por serem localizados acima do nível do chão, não sofrem com a intervenção de animais domésticos. Aqui na instalação, que está disposta em formato circular, vemos 13 canteiros, sendo 12 deles desenhados pelo artista e que formam um círculo, e um central, construído à maneira dos canteiros que habitam a memória experiencial de Narciso, com galhos dispensados das podas das árvores. A obra conta ainda com a colaboração de 4 educadores responsáveis pelo manejo e manutenção das plantas. Os mediadores atuam ainda estimulando os visitantes a pensar as questões relacionadas ao cultivo da terra e aos ensinamentos e conhecimentos que são passados pela via oral. O projeto de Rafael RG, desenvolvido para a exposição Lugar Comum, teve como ponto de partida as maneiras como diferentes povos e culturas se relacionam com os corpos celestes presentes no espaço e de como observações noturnas do céu foram e ainda são fontes para a criação de mitos, formas de localização e rotas de fuga. A partir da história de Harriet Tubman, nascida e escravizada nos Estados Unidos, que fugiu do cativeiro e auxiliou a fuga de centenas de outras pessoas escravizadas pela orientação da Estrela do Norte, o artista criou um painel luminoso com a frase: "O brilho da liberdade diante dos seus olhos". Adensando sua pesquisa e transpondo a questão para o contexto brasileiro, ele encontrou registros de rotas de fuga de escravizados e quilombolas na cidade de São Paulo, que revelam marcos da resistência que ainda hoje ecoam as formas de sobrevivência que resistiram à colonização e à tentativa de aniquilação de corpos e culturas. Nesse percurso, em direção às narrativas astronômicas, RG se deparou com valiosas descobertas que também aparecem no painel luminoso, em seu verso.